Bom dia. Ezequiel 7. Livro de Ezequiel, capítulo 7. Eis que chegou o fim de Israel. Então veio a minha palavra do Senhor nesses termos. Filho do homem, assim diz Deus, o soberano Deus, à nação de Israel. Eis que o fim está chegando e se abaterá sobre os 4 cantos da terra de Israel. No momento o fim paira sobre a tua cabeça, sobre o teu povo. Eu vou desencadear toda a minha indignação. Eu te julgarei conforme as tuas atitudes e procedimento e retribuirei todas as tuas práticas abomináveis. Não olharei para ti com compaixão nem misericórdia, tampouco te pouparei. Com certeza te pagarei por tua conduta e tuas ações no meio do teu povo. Então saberás que eu sou Deus, o Senhor. Assim diz o soberano, o eterno. Eis que a desgraça é chegada, um castigo jamais imaginado está a caminho. Eis que o fim é chegado, chegou o fim em toda a terra. Ele se insurgiu contra ti, ó Israel, o fim chegou. Ó habitantes da terra de Israel, o dia da tua ruína chegou. Vem o tempo e está a próxima hora, o dia do alvoroço sobre os montes. Dia de gritos e brados, mas não de alegria. Estou pronto para derramar minha cólera sobre ti e esgotar toda a indignação que tenho acumulado contra ti. Eis que eu mesmo te julgarei de acordo com as tuas práticas nojentas. Não olharei com piedade para ti, nem te pouparei. Eu te pagarei conforme as tuas ações repugnantes que proliferam no meio do teu povo. E assim saberá que eu, Deus, é quem te estou castigando. Eu não consigo entender muito as inúmeras pregações onde sempre estão apresentando um Deus bonzinho. Não, é Deus que cura tudo, sara tudo, perdoa tudo, concorda com tudo. Não, e tudo de mal é o diabo que está fazendo isso, o diabo fazendo aquilo, mas Deus não quer, mas o diabo faz. Nesses ensinos, nessas pregações, nós vemos as pessoas colocarem até o diabo, muitas das vezes igualando ele em força e poder com Deus. Tem certos casos até superando. Porque o diabo, segundo alguns ensinos, ele consegue fazer aquilo que Deus não permite que faça. Não, Deus não queria que acontecesse isso, mas o diabo veio e fez. Não, Deus estava protegendo aquela criancinha, mas o diabo veio e levou. São histórias fantasias, são fantasias, umas mentiras. Porque toda punição, tudo que nós recebemos é do Senhor. É Deus. O diabo nada mais é hoje do que uma espécie de anjo vingador. Eu sempre tenho explicado isso. O diabo só faz aquilo que Deus permite, Deus autoriza ou Deus manda fazer. O diabo hoje é aquela espécie de anjo negro que está a serviço de Deus para fazer o mal. Mas a serviço de Deus. Diante da rebelião do diabo, quando ele era um anjo, ele foi atirado para baixo e a qualidade hoje dele, ele só serve para fazer o mal. Deus jamais vai usar o diabo para fazer o bem, mas para fazer o mal. Isso quer dizer que, quando nós desobedecemos o Senhor, quando nós estamos errando, rebelando contra a palavra de Deus, Deus então envia o anjo vingador, ou seja, o diabo, para punir, para corrigir. Mas Deus dá limites. Olha, você pode fazer isso, até tal ponto. Até tal assim você pode atingir. Você pode atingir e colocar uma doença. Você pode destruir um casamento. Você pode destruir as finanças. Você pode agir assim e assado. O diabo também hoje,
ele conhecendo, que ele conhece as Escrituras, conhece a palavra de Deus muito mais do que qualquer um de nós, quando ele está observando que algum de nós estamos errando, desobedecendo a Deus, ele já chega diante de Deus e fala, olha, deixa eu afligir a B ou C, aquela pessoa, porque ela está em desobediência. A sua palavra diz que quando desobedecer seriam castigados. Então Deus autoriza. Nós vemos o tempo todo aqui a desobediência de Israel, os erros de Israel, a idolatria de Israel. Eu digo Israel como um todo, tá? É porque as pessoas fazem muito questão de frisar a separação de Israel e Judá. Mas eu estou me referindo a Israel como um todo. E erraram, pecaram feio, desobedeceram o Senhor. Apesar de Deus constantemente estar enviando profetas para alertá-los, eles não seguraram. Então Deus disse, agora eu vou punir, eu vou castigar. Nós não vemos Deus falando assim, não, outro vai fazer, não, eu vou destruir. Eu vou punir, eu vou castigar, eu vou enviar para o cativeiro, eu vou enviar para o deserto, eu vou matar a fome, eu vou matar a espada, eu vou enviar a guerra. Eu, Senhor, o tempo todo é Ele. É Ele quem manda. Não existe a menor possibilidade do diabo agir a rebelião na palavra de Deus. O povo de Deus pode ser afligido pelo diabo quando Deus manda. O anjo destruidor. Quando Davi errou, Deus enviou um anjo destruidor, que seria o diabo que estava ali punindo o povo. Agora, da mesma forma, Deus está falando, olha, eu vou destruir vocês, Israel, eu vou acabar com vocês exatamente por esta desobediência. As pessoas têm que conscientizar que o mal responsável dos males somos nós mesmos. Porque a palavra do Senhor nos diz, né? Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, com certeza ceifará, com certeza vai colher. Então, se nós desobedecemos o Senhor, com certeza ele vai enviar o castigo, porque está na palavra dele. Então, isso é mais do que claro. Portanto, eis que chegou o dia, esta é a hora, a condenação rompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A brutalidade e a violência tomaram a forma de uma vara para açoitar a malignidade. Ninguém do povo deixará de ser punido. Nenhuma pessoa daquela multidão será deixada na terra, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora da verdade, o dia do juízo é chegado. Que o comprador não se alegre, nem o vendedor se entristeça, pois a indignação do Eterno está sobre todo o povo. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu às pressas. Ainda que viva muito tempo, pois a profecia em relação a toda a multidão não voltará atrás, nem se modificará, por causa da tua iniquidade. Nenhuma vida humana será poupada. Ainda que faça soar o chofar, a trombeta, a fim de que todos se preparem para a guerra, ninguém irá a combate, pois minha ira será despejada de uma vez sobre toda a multidão do meu povo. Eis que a espada já está desembainhada do lado de fora da cidade, e dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo tombará o fio da espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela doença epidêmica. Todos que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo sem parar, como as pombas dos vales, cada um por causa da sua própria impiedade e pecado. Todos os braços se enfraquecerão, e todos os joelhos se tornarão trêmulos, e fracos como água, e se cobrirão de sacos como veste de luto, e imenso terror envolverá a todos, e o rosto de cada pessoa estampará a profunda vergonha que sente, e a cabeça de todos será raspada. Jogarão toda a sua prata nas ruas, o seu ouro será como impureza,
nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-lo no dia da indignação do Senhor. Esses metais preciosos não terão a menor capacidade de saciar-lhes a fome, nem de transformar em comida para os seus estômagos vazios, porquanto serviram de tropeço e erro para a sua malignidade. Fizeram de suas joias caras seu grande orgulho, com elas produziram com arte imagem das suas abominações e todos os seus detestáveis objetos de culto. Por isto, eu mesmo a transformei em algo imundo e nojento para eles. Eu te entregarei, ó Israel, como presa na mão dos pagãos e como despojo de guerra, os ímpios da terra, e eles te profanarão. E desviarei deles a minha face, e eles contaminarão e tornarão impuro o meu lugar de culto e adoração, porquanto saqueadores inescrupulosos adentrarão este santo lugar e profanarão. Faz uma algema, porque a terra está repleta de crimes bárbaros e sanguinários, e a cidade está cheia de violência. Eis que trarei os piores dentre os povos pagãos, e eles tomarão posse de suas casas. Farei cessar a arrogância dos poderosos da terra e os seus santuários profanados. Quando chegar o desespero, eles buscarão a paz, e com avidez, todavia, não encontrarão. Então virá miséria sobre miséria, e se levantará um rumor mais assustador que o outro. Eles buscarão uma visão, uma palavra do profeta, mas até mesmo o ensino da lei, da Torá, por parte do sacerdote se perderá, como também o conselho dos líderes e anciãos se extinguirá. Neste dia, o rei pranteará, o príncipe se vestirá de angústia e desespero, as mãos de todas as pessoas do povo tremerão de pavor. Então eu julgarei e tratarei de cada pessoa de acordo com sua atitude e procedimento. Eu retribuirei com justiça segundo o merecimento de cada um, e todos saberão que eu sou Deus, o Senhor. Deus deu uma sentença para Israel. Falou, olha, todos vão receber a punição. Os ricos, principalmente, que colocam a sua força, colocava a sua força no ouro, na prata. Aqueles que pegavam as suas joias, entregavam para ourives, para fazer imagens de Deus esse, Deus aquele, santo esse, santo aquela. Deus falou, olha, a punição é para todos. E nós sabemos que a fome assolou, que por mais que a pessoa tivesse condições financeiras, dinheiro, tivesse tudo, não tinha onde comprar alimento. Isso porque não tinha alimento à venda. A fome, o desespero, o cerco. E quando os tentavam fugir, eram mortos à espada pelo adversário. Ah, por que esse tão grande mal? Por causa da desobediência. Porque abandonaram a Deus. E tem muitos abandonando a Deus. Tem muitos hoje que vivem na idolatria. O povo quer adorar imagens. O povo quer adorar isso na igreja católica, adora todo tipo de imagem. Nas igrejas desse mundo evangélico aí, estão adorando todo tipo de porcaria. Adora aliança, adora palito, adora lenço, toalhinha, colheres, adora travesseiros, sabonete, água. Não estão adorando o Senhor. As pessoas estão abandonando o evangelho, estão envolvidos com campanhas que não levam a nada, com procissões que não levam a nada, tudo afastando do Senhor. E o castigo vai vir. Não é o diabo, o diabo está querendo, não, é Deus que vai mandar. Porque estão afastando do Senhor, estão ignorando Ele. Todos nós, hoje, quase todo mundo, quem não tem uma Bíblia, quem realmente não quer, despreza. Mas todos têm Bíblia, podem ter uma Bíblia, principalmente em termos de Brasil, onde as pessoas distribuem Bíblia, faz questão de distribuir, eu faço questão de distribuir Bíblia. As pessoas não leram porque não querem. E a Bíblia é quando o Senhor nos fala. É por ela que o Senhor nos alerta. É por ela que o Senhor nos ensina. É por ela que o Senhor nos capacita.
Mas as pessoas preferem ignorar o que está na Bíblia, mas ouvir o que o homem, qualquer pessoa fala. Qualquer pessoa que se levanta como líder, ensina isso ou aquilo, as pessoas estão aceitando, estão recebendo, mas não estão olhando para a palavra de Deus, não estão ouvindo o Senhor. Isso evidentemente que tem consequências. Com certeza tem consequência, a punição virá. E todos depois vêm reclamando, falam, olha, eu estou com um problema sério nessa ou naquela área, eu estou com um problema no meu casamento, eu não consigo, meu marido quer ir embora, minha esposa quer ir embora, meu casamento está destruído, está tendo adultério, está tendo briga, está tendo confusão, não era assim. Abandonaram Deus, afastaram do Senhor, tiraram Deus da vida deles. É evidente que as pessoas, principalmente no nosso país, estão muito envolvidas com as coisas do mundo. E isso vai ter preço, vai ter um castigo. As pessoas vão receber. Hoje nós vivemos num país onde que tudo é possível, tudo é tolerável. O homossexualismo não foi somente aceito, como aclamado pela maioria. Eu falo não somente da coisa mundana, mas como também no meio evangélico, igreja evangélica, estão aceitando, concordando com essa prática, que nós sabemos que é pecado. O adultério hoje, 90%, pelo menos 90% das supostas igrejas evangélicas aceitam o adultério continuado, aceitam o divórcio, o recasamento. Pelo menos 90%. Eu estou querendo e estou sendo ainda muito otimista, dizer 90%. Mas eu honestamente eu não conheço nenhuma igreja, nenhum pastor que eu possa afirmar, não, esse realmente não aceita e condena. Porque muitos dizem que não aceita, mas a igreja está cheia de pessoas divorciadas, pessoas em segundo casamento, e esses líderes, esses pastores não têm coragem de confrontá-las. Aceita não, deixa ela estar aqui que é melhor do que estar no mundo. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Nós também estamos vivendo uma época quando o aborto é aceitável. O aborto hoje é como uma solução. O aborto hoje as mulheres estão se alegrando por ter o direito de abortar. Hoje é normal o uso de drogas. Tá? As pessoas, inclusive os viciados, os traficantes hoje chegam ao ponto de fazer até passeata. Como nós vimos há algum tempo atrás, a passeata da maconha. A coisa chegou ao cúmulo tão estranho que hoje nós temos a igreja que se diz a igreja evangélica, mas igreja da maconha. Tá? Existe igreja da maconha. Então existe esses absurdos. Só que existe a concordância da maioria. Será que Deus vai deixar isso em branco? Será que Ele não vai se importar? O castigo vem. E vem não é só sobre aqueles que estão declaradamente nessa prática, como todos os outros que estão concordando. Porque quem cala, consente. Quem cala, aceita. Quem cala, permite. Se a nossa função condenar o pecado. Só que nós estamos vendo ninguém condenar o pecado. Hoje o mundo entrou no meio do que se dizem mundo gospel, mundo evangélico. Será que Deus vai ficar quieto? Não, a condenação vai vir, a morte vai vir, a tristeza, a dor, isso para todos. Deus não vai fazer diferença não porque é uma criancinha de colo, ou não, é para todos. Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano de cativeiro, eu, os anciãos e o líder de Judá estavam reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Deus eterno veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus,
levou-me a Jerusalém e me colocou na entrada da porta do norte, pátio interno, do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. Então, Ezequiel estava em casa, lá no cativeiro onde ele vivia. A data nós vimos aqui quando foi, já tinha 7 anos, foi o 7º ano do cativeiro, já tinha 7 anos que Judá, que Israel estava no cativeiro. Estavam presos, ele estava ali com os anciões, e quando a mão de Deus veio sobre ele, ele sentado ali, de repente, como eu tenho dito, a visão, a pessoa tem visão, às vezes quem está ao seu redor nem percebe que você teve uma visão. O que parece horas, na verdade, é questão de segundos. Ele estava ali sentado, de repente ele viu uma figura como fosse de um homem, muito brilhante, é uma coisa formidável. E esta vez pegou ele pelo cabelo e puxou, ele vendo em visão, né, visão espiritual. E ele foi conduzido, então, através de uma série de visões, a Jerusalém. Ele estava lá na terra da Babilônia, estava lá no cativeiro. E ele foi levado, então, em visão. Então, lá numa porta, diante da porta, diante do templo do Senhor, Deus estava mostrando para ele uma imagem que eles tinham colocado no templo da casa de Deus. Eles tinham colocado um outro Deus na casa de Deus. Ele tinha sido instalado no trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplada na visão que havia tido na planície do vale. Ele novamente teve aquela visão que ela teve no início do livro, quando Deus o chamou, quando Deus o convocou como profeta, como atalaia. Então ele falou comigo e ordenou: filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado do norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. O Eterno seguiu-me dizendo: filho do homem, vê o que o povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar? Mas isso não basta, verás ações ainda piores do que esta. E em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escave esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então eu entrei e olhei, e vi toda forma de criatura rastejante e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciões da casa de Deus, de Israel, incluindo Jazania, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou: filho do homem, viste o que os líderes, os anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto ou nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal adorando a imagem esculpida do seu ídolo particular? E eles ainda comentam: ora, Deus não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Então Deus levou ele em visão, estuda em visão. Chega nessas visões, ele mostrou para ele a imagem de que estava na porta do templo. Depois leva ele para o outro lado, olha em frente ao muro. E em visão ele está vendo um buraquinho. Deus fala: escuta, tá vendo? Cava aí. É em visão, ele não foi uma coisa física. É em visão também, como se ele estivesse cavando ali. Ele cavou, obedecendo a ordem do Senhor. Aí chegou em uma porta. Deus falou: abre a porta, entra. Ele entrou e lá então ele viu. Tudo em visão. Ele viu então os anciões, os líderes, os sacerdotes do Senhor adorando todo tipo de animais. Adorava boi, vaca, porco, desenho desses animais por toda a parede.
eles adorando figuras de animais como seu Deus. E como sendo o Deus dele, falaram, não, ninguém vê, Deus não está vendo, estão escondidos ali. Os líderes sacerdotes achavam que Deus não via. Nós podemos esconder tudo de todos, só não conseguimos esconder nada de Deus. E Deus está mostrando, ele fala, olha o que eles estão fazendo. Olha esses adoradores de imagem. Olha o que eles estão praticando. Você acha que eu vou esquecer? Acha que eu vou deixar assim? Acha que vai passar batido? É isso? Os sacerdotes estavam adorando outros deuses. Outras coisas. Deus levou o profeta mostrando. Em visão ele está vendo tudo isso. Ele acrescentou, eis que verá essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então me levou para a entrada da porta norte da casa de Deus, o templo, e lá eu observei mulheres assentadas chorando e clamando pelo Deus Tamuz. E ele indagou-me, viste isso, filho do homem? Pois eram abominações ainda maiores do que esta. Aí ele viu lá os anciões, sacerdotes, adorando aqueles deuses lá, que figura de animais. Leva em visão também, tudo em visão, o outro lado na entrada, e vê as mulheres, as damas da sociedade, adorando um tal de Deus Tamuz. E falou, tá vendo? Olha, é o que você está vendo, não, você não vai ver coisas piores ainda. Ele indagou-me, viste isso, filho do homem? Pois eram abominações ainda maior que esta. E no mesmo instante, me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Deus, o templo do Senhor. E ali estava cerca de 25 homens à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costa para o templo de Deus, e tinham seus rostos voltados para o oriente. Estavam prostrados, adorando o Deus Sol. Novamente, Deus mostrou lá essas mulheres adorando o Deus Tamuz. Falando, vem cá, você vai ver coisas piores ainda. Dá volta lá no templo mesmo. Chega lá, vários homens lá, pessoas com as costas viradas para o templo, mas olhando para o sol, adorando o Deus Sol. Ele falou, olha, tá vendo o que esse povo está fazendo? Então ele me questionou mais uma vez, viste tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Olha, depois de ter enchido a terra de brutalidade, torna a inflamar minha cólera. Vê? Olha lá o que faz. Estão levando um ramo ao nariz com gesto cerimonial de culto à natureza. Hoje tem muito isso. O povo está, a natureza, está cultuando a natureza como fosse Deus. A natureza criada por Deus. Por esse motivo eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berrem os meus ouvidos, não ouvirei. Ainda que berrem os meus ouvidos, não ouvirei. Em visão, Deus mostrou tudo isso para Ezequiel. Os anciões adorando deuses estranhos, deuses em figura de animais. As mulheres adorando um tal de Deus Tamuz, diz que era uma figura humana bonita, uma figura que essa espécie de uma figura humana bonita. Outros adorando o Deus Sol, outros adorando a natureza, Deus Natureza. Vários deuses. E acho que achava que Deus não estava vendo, que Deus não sabia que eles estavam fazendo isso. Da mesma forma eu vejo, hoje as pessoas adoram todo tipo de coisa, como eu disse há pouco. Vão numa igreja, pega a porcaria de uma toalhinha, de um lencinho, de um sabonete, coloca a fé ali, adoram aquilo ali. E esses supostos pastores, eu digo supostos, e supostos líderes, estão vendendo essas coisas para as pessoas. O único interesse deles é ganhar dinheiro. Vendem óleo, vendem tudo e as pessoas ficam adorando. Será que Deus não está vendo isso? Será que eles acham que estão estão enganando a Deus? Todos vão pagar. Vão pagar e o preço é muito alto. É muito alto porque assim como também Israel, Judá, citava o nome do Senhor, mas adorava outras coisas. Receber a punição. Assim também, todos que estão adorando objetos, adorando coisas,
adorando outros deuses, adorando imagens, adorando pessoas, irão pagar um preço muito alto. Não é coisa do diabo, não. É Deus que vai mandar. O diabo só obedece. O diabo só cumpre ordens. Deus vai mandar destruição. Deus vai enviar destruição. Por isso ainda há tempo. Se converta. Abandone o erro. Volta para o evangelho. Volta para a palavra de Deus. Busque uma igreja séria. Busque a Bíblia. Busque o evangelho. Não se vai perecer por toda a eternidade. Nós concluímos hoje o livro de Ezequiel, capítulo 8. Amanhã, querendo Deus, vamos iniciar aqui, vamos estar lendo o capítulo 9. Todas as respostas, todas as nossas dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.